Tamires do Resenhando Sonhos e durante o mês de março eu fiz um vídeo, um Reels lá pro meu Instagram falando sobre opções de você encontrar outras leituras baseadas em leituras que você já tinha feito. O bom e velho, se você gostou desse, você vai gostar desse outro. Eu resolvi buscar nos Similares do Scoob, que é uma plataforma para você registrar suas leituras, e me comprometi a montar uma TBR e vir aqui contar pra você se essas indicações deram certo. Várias plataformas de leitura têm essa ferramenta, que é na página de cada livro, tem lá recomendações baseadas naquela leitura, ou no caso do Scoob, os Similares. E eu cruzei, então, por alguns dos livros que eu dei 5 estrelas e favoritei na plataforma, e fui ver as recomendações. Se você quiser ver o conteúdo completo, eu vou deixar o link do Reels direto aqui. Nesse vídeo aqui, eu vou focar nas escolhas que eu fiz, né, nos livros que eu escolhi pra compor essa TBR. Por causa dos meus 5 estrelas para Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, Scoob me recomendou Page Boy, do Elliot Page. Ambos são histórias de memórias de pessoas famosas e vamos ver se tem mais coisas em comum. Como similar de Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, apareceu uma opção que eu fiquei bem surpresa e eu tô muito curiosa pra saber qual é a relação, que é Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Esse livro aqui foi um lançamento aí super aguardado, várias pessoas gostam muito. Um livro que apareceu como recomendação de similar perto de 2 livros que foram 5 estrelas pra mim, que foi O Nada Pra Ver Aqui e Casa do Barcerulho, foi Gay de Família, que é um livro de autor brasileiro. Quando eu penso sobre esses 2 livros, eu não necessariamente penso neles enquanto livros que eu recomendaria para pessoas da mesma vibe. Como recomendação de similar para Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman, que foi um dos meus favoritos aí de 2022, apareceu Uma Mulher no Limiar do Tempo. Esse é um livro que eu vou ler ele em inglês. Ele foi lançado aqui no Brasil por uma editora super pequena, eu acho que foi até um financiamento coletivo. Eu dei uma procurada na Amazon, não encontrei, só tinha o e-book direto no site da editora, ou alguma coisa assim, então eu vou ver esse livro em inglês. O próximo livro que eu vou ler nesse vídeo vem em comparativo com Um Estranho Sonhador, e é Tigana, do Guy Gavriel Kay. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Saída de Emergência, que foi um selo da Arqueiro por um tempo. É uma recomendação também de vários autores de fantasia, e foi uma história que passou por mim. As capas nunca foram muito chamativas, assim. E o último livro desse vídeo veio em recomendação enquanto um similar de O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, e é Empire of Silence. Esse livro, de todos o que eu mostrei aqui, é o único, né, que não tem tradução em português. É um livro que já me foi recomendado várias vezes pra eu ler essa série. Eu acho que não é só uma série de fantasia, eu acho que tem alguma coisa de ficção científica, porque na capa tem uma pessoa com uma armadura, então eu tô curiosa. Eu não sei a sinopse de cabeça, eu tenho a sensação que eu já li a sinopse desse livro e eu já sei sobre o que ele se fala, mas eu já não me lembro mais, e eu vou descobrir só na hora que eu começar a ler, e aí eu vou contando pra vocês aqui também. Então o objetivo desse vídeo é fazer essas leituras e contando pra vocês o que eu fui achando sobre cada um desses livros, e no final dizer pra vocês se eu acho que essas indicações de similares aqui valem a pena e provavelmente no que exatamente essa similaridade se baseia. Alguns desses livros eu consigo pensar em algumas coisas, outros nem tanto, porque eu não tenho muito conhecimento sobre o que está sendo recomendado enquanto similar ainda, porque eu não li, e aí a gente vai poder fazer esse balanço se dá pra confiar nessa ferramenta aí ou não. Então a partir de agora vamos entrar na parte aí onde eu vou lendo cada um dos livros e vou contando pra vocês, e você já pode aproveitar pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo e ir me contando aqui nos comentários, enquanto você assiste esse vídeo, se você já leu livros usando essa ferramenta e o quanto isso funciona pra você ou não. Eu estou tomando um chimarrão, hoje está sendo um dia de muitas tarefas e eu gostaria de conversar com você sobre 2 livros que li dessa lista deste vídeo. Vou começar por Page Boy, de Elliot Page. Esse é um livro de memórias, tradução do Arthur Ramos, e vai contar a história do Elliot. O Elliot é um homem trans, ele é ator e você talvez conheça ele ou de Juno ou de Umbrella Academy. O Elliot vai contar aqui então um pouco sobre a vida dele, como ele entrou nessa carreira artística e como foi o processo de percepção dele sobre o fato de que ele não se sentia confortável no corpo em que ele vivia e como as pessoas tratavam ele. Ele entrou nessa carreira artística e isso ficou ainda mais enfatizado porque isso repercutia inclusive nos papéis que ele tinha que fazer. Então, às vezes ele ia interpretar uma mulher que era muito feminina e aí o vestido, ou tinha que ir nas premieres e aí tinha que estar muito feminina. Várias relações também que ele entrou ao longo da vida dele que não deram certo.
sofrimento, outras que foram uma série de violências aí, e um pouquinho daquele sabor de podridão do show business, que, caso você esteja familiarizado com livros de memórias de pessoas famosas, acontece bastante. Eu acho que esse livro, ele viveu 3 estágios pra mim. O primeiro estágio os primeiros 30% desse livro eu gostei bastante. Eu acho que é uma boa visão da história dele e de como ele viu o mundo e dos primeiros momentos de navegação dele nesse universo. Aí depois, o meio do livro ali, eu senti que tava meio all over the place, sabe? É um livro em que a gente segue uma linha temporal, entre aspas, mas ele vai e volta várias vezes na história, então parece que às vezes precisava parar e pensar assim, tá, mas onde é? Quantos anos mesmo será que ele tem? Que ano será que é isso? E aí veio o ato final. E aí é onde eu tenho, talvez, a minha maior crítica a esse livro. A gente vai de tragédia, 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 tensão, ansiedade, depressão, pum, resolveu. Mas aqui no meio precisa ter existido alguma coisa, sabe? Ou se não existiu aqui no meio, uma pós-reflexão de como ele se sente agora. Eu ouvi uma crítica sobre o livro da Britney, que talvez a Britney não tivesse passado por aquela reflexão ainda. Então, total, sabe? De que ela só tava querendo seguir em frente e ela não tinha processado, e por isso não tava aquilo tão exposto nas páginas. Eu fiquei com uma sensação parecida com esse livro aqui. O meu questionamento, e aí eu faço esse questionamento pra você que já leu esse livro, e como você visualizou tudo isso, ou como você enxerga, né, essa montagem da história. É claro que é muito importante a gente ter vozes como a do Eliot, com livros publicados contando a história dele, expondo a transfobia. Esses esclarecimentos são muito importantes. Mas eu também fico me perguntando se o momento de reflexão, se as palavras de aceitação, se a segurança do Eliot não era importante também. E essa parte, ela é muito mínima nesse livro. Ela é muito, muito, muito mínima. Então me pareceu muito, e aí, novamente, é uma interpretação minha que pode estar completamente errada, que ele precisava botar muito, muito do que ele passou e muito dessa antiga vida dele pra fora do peito dele, pra, tipo, sabe, limpar a alma, mas que faltou um pouco do presente. Faltou um pouco de quem ele é agora e do que ter feito essa mudança, ter passado por esse reconhecimento, proporcionou pra ele. Eu acho que isso é importante, não só pra mim, que quero saber se ele tá bem, e eu espero que ele esteja bem. Um livro como esse, apesar de ser as memórias do Eliot e a vida do Eliot, e na verdade ele não dever nada pra ninguém, um livro como esse também serve de muita inspiração e de encorajamento pra pessoas que também estão passando por coisas ruins, talvez não no mesmo contexto artístico, né, que o Eliot, mas em outros contextos, sabe? Em outras relações de violência. Então, eu fiquei com essa sensação, assim, de que faltou muito do negativo e faltou o positivo. Faltou, tipo, tá, eu sou o Eliot Page, esse sou quem eu estou vivendo a minha vida assim, é assim que eu tô enxergando essa nova realidade, é assim que as coisas estão acontecendo, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Achei também bem legal uma abertura que ele faz aqui, que ele fala, olha, em alguns momentos eu vou me referir ao nome que eu usava antes. Isso não te dá o direito de fazer o mesmo. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, e eu achei o livro um pouquinho bagunçado. Mas eu gostei bastante de fazer essa leitura e de ter a perspectiva dele e de entender um pouquinho melhor como foi a trajetória, porque eu efetivamente, apesar de saber quem é a pessoa, né, e já ter visto alguns trabalhos e ter acompanhado de longe o processo, né, de como a mídia retratou isso, né, que é todo um outro aspecto, eu não conhecia a história de perto, então conhecer um pouquinho mais da história de perto através das palavras do Eliot foi legal. Mas eu acho que tem uns altos e baixos nesse livro que não fazem a experiência ser 100%. Mas, novamente, talvez me falte aqui vivência, que pra quem tem essa vivência, o livro atingiu todas as expectativas e tá tudo bem. E eu sei que o processo de cura de todas essas coisas ruins, às vezes ele é lento, né? Então talvez seja por isso que ainda não foi possível se falar sobre isso. Agora vamos falar sobre o outro livro que eu li, que foi Tigana, do Guy Gavriel Kay. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em volume 1 e volume 2, mas na verdade esse é um livro só, ele foi dividido no meio em 2 tomos. Eu não sabia disso quando eu selecionei esse livro pra este vídeo. Eu descobri depois, o que me deixou bastante frustrada, porque eu achei que eu ia ler um livro só e ia ficar pendente aquela coisa de, ai, depois eu termino, né? Eu li os 2, tá, gente? O Guy Gavriel Kay, ele ganhou, assim, entrou pra cena, por assim dizer, porque ele foi convidado pelo Christopher Tolkien pra editar o Silmarillion, J.R.R. Tolkien, o Silmarillion. E aí ele publicou várias coisas aqui, entre eles Tigana. Tigana é uma fantasia bastante política, um conquistador aqui. Esse conquistador, ele tá tomando várias nações, e uma dessas nações, o filho dele acaba sendo morto
morto num conflito e ele amaldiçoa essa nação. Ele é um mago, então ele tem muito, muito, muito poder. Ele é tipo o maior mago que tá vivo aqui, por isso também ele tá conseguindo tomar tantas nações. Ele amaldiçoa esse local, fazendo com que o nome desse local seja esquecido. E aí as pessoas que sobreviveram, elas são meio que as únicas que conseguem lembrar esse nome, e ninguém mais lembra o nome desse local, e o local é rebatizado com um outro nome, e é como se extirpasse aquele povo da sua própria identidade. A gente tem vários pontos de vista na história, mas tem um que é mais um motivo maior aqui, que é um cara que tá numa orquestra, assim, itinerante. Morreu-se aqui um governante e ele vai fazer uma audição junto com a trupe dele ali pra tocar no funeral desse cara. E aí, a partir daí, começam a acontecer várias coisas e a gente descobre várias maquinações políticas que estão acontecendo aqui e de pessoas que estão tentando depor esse grande mago aqui e de guerras que estão sendo travadas e de pessoas que estão costurando ali embaixo dos panos pra virar um pouco esse cenário político e encontrar formas de sobreviver nesse novo mundo que tá se formando aqui. Eu achei o beabá da história bem interessante. Esse é um livro que ele não é... Eu comentei sobre isso no vlog onde eu reli Elantris. Eu falei bastante sobre uma premissa do Brandon Sanderson, que é de não trabalhar a guerra enquanto o fator principal. É sempre o foco nos personagens e os conflitos de luta mesmo, pontualmente dentro das histórias. Aqui acontece uma coisa meio semelhante, assim. Talvez seja por isso que esse livro seja uma indicação do Brandon Sanderson, porque Tigana é um dos livros que o Brandon Sanderson recomenda. Esse é um livro que vai ruminando a história, assim, vai deixando a coisa meio que indo pra gente ter um grande conflito só no final mesmo, né? E aqui no caso do Brasil, o final do segundo volume. Inclusive, as edições brasileiras muito mal divididas, não... A hora que acaba o primeiro volume, acaba do nada, é no meio de uma cena, daí tipo, o personagem foi dormir, aí acabou o livro, e você fica, quê? Essa lentidão e essa calmaria e essas jogadas estratégicas aqui, apesar da gente ter vários personagens na história, eu fiquei esse livro inteiro lendo com uma sensação peculiar, que é o fato de que não me parecia que existia mobilização suficiente do lado combatente desse cara aqui que tomou tudo pra efetivamente causar risco pra esse cara. E eu sinto que mesmo tendo terminado o livro, agora já sei qual é o desfecho, eu não sinto que isso foi bem construído, no sentido de a gente ver que existe uma nação aqui se levantando, de que existe um exército sendo reunido. Meio que você só acredita que tá sendo te dito que isso vai acontecer, porque essas coisas estão fora da página, né? Estão num lugar muito distante, estão se baseando na responsabilidade e na ação de pessoas que não estão fazendo parte da narrativa principal da história. Quando eu cheguei no capítulo que tava acontecendo a batalha, que tava tipo, vamos decidir agora o que vai acontecer, eu não conseguia nem, tipo assim, imaginar quantas pessoas efetivamente estavam lutando ou como certas coisas estavam acontecendo, porque meio que faltam uns degraus no meio do caminho. Meia dúzia de gato pingado planejando uma revolução pra puta de um conflito. E aí esses degraus aqui no meio do caminho, eles não estão presentes na história. Dito isso, os personagens eu achei meio aguados também. Achei aguados. Esse livro tem umas 2, 3 cenas de sexo. Me marcaram 2 específicas. A primeira acontece do nada. Eles estão ouvindo uma conversa e aí eles tem que ficar ali pra eles não serem descobertos. E aí, no meio, enquanto eles ouvem a conversa, eles estão se roçando e de repente um tá montado no outro. E aí é o tipo de cena que eu achei muito estranho, porque os dois estavam transando e a gente ao mesmo tempo tava ouvindo uma conversa política que era a conversa que eles estavam ouvindo. E depois fica um super clima tenso no livro por causa dessa cena. Livros de fantasia que são escritos por homens, especialmente se são livros mais antigos, a gente tem retratos femininos bem questionáveis. Esse livro me pareciam cenas pra servir ao imaginário masculino. A fantasia e personagem feminina bosta aí ao longo dos anos. Inclusive tem uma nesse livro aqui que, olha, acho que hoje, até com os mesmos propósitos e os mesmos objetivos de história, existem coisas melhores escritas. Eu gostaria de ler coisas mais atuais do Guy Gavriel Kay pra ver como que foi o andamento, assim, da evolução da escrita dele, da narrativa, de como ele aborda esses aspectos ou outros aspectos aqui nas obras dele hoje, com uma visão talvez um pouco mais atualizada, assim, porque já se passaram muitos e muitos anos aí desde a publicação desse livro. Gay de Família, por Felipe
Fagundes. Fagundes, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma família Fagundes. É uma família? Que aí tem um grupo de música gaúcha. Neto Fagundes. Ai, ai. Essa história teve uma versão mais curta anteriormente, que eu acho que era um conto. Eu não tenho certeza se o conto é a mesma história, só expandida, ou se teve alguma outra mudança nas linhas da história, mas eu vi que tinha uma diferença bem expressiva de páginas. E foi uma experiência bastante divertida, tá? É um livro muito engraçado. O livro se chama Gay de Família. É sobre um homem gay. E aí ele tá indo pra uma viagem com os amigos, só que o irmão dele vai aparecer e vai pedir pra ele tomar conta dos 3 sobrinhos dele. Sobrinhos esses que ele nem conhecia. Por um final de semana, porque o irmão quer transar. Não tá conseguindo. O problema é que a relação do personagem com a família não é das melhores, né? Ele precisou sair de casa, a família não deu apoio nenhum pra ele, o irmão não deu apoio nenhum pra ele, ao fato de nem sequer apresentar seus filhos. Tem que repensar, né? O que ele vai fazer com essas crianças e tal. Uma coisa que eu acho importante já falar logo de cara, além do fato de que esse livro é gay, é 2 coisas. Primeiro, esse é um gay trabalhado em estereótipos. Então, é a gay biscoiteira. Gay de voz pop, gay cropped, essa gay que vê um homem bonito e que dá. Essa gay. Gente, eu tô olhando pra baixo porque eu tô esperando um contato, porque ontem deixei minha chave no Uber e fiquei do lado de fora, tive que arrombar a minha casa. Então eu tô esperando o Uber me avisar e ele falou assim, entre 12:00 e 2 da tarde eu te ligo, eu te mando mensagem no WhatsApp. É 1h20, vamos ver, eu tô aqui aguardando assim, não. E também tô esperando uma entrega da farmácia. Primeiro, estereótipos. Segundo, esse é um livro em que a mente do personagem não tem filtro. Então se isso às vezes é uma coisa que possa incomodar você, já vai alerta. É bem nada pra ver aqui, por isso, inclusive, talvez recomendação, junto com a parte das crianças. Precisamos falar sobre Kevin, acho que esse também, que tem uma versão de mãe, assim, que não esconde os seus pensamentos a respeito da maternidade sobre o próprio filho. E esse tipo de ponto de vista, às vezes, incomoda as pessoas, porque eu sinto que a maioria das pessoas gosta de um personagem um pouco mais filtrado, assim, né, de uma coisa mais politicamente correta. Fica aí esse alerta, o protagonista não tem papas na mente, nem papas na língua. Ele também não tem papas na língua, ele também não tem papas na mente. Tá? Ele pensa as coisas como a gente pensa. Porque eu acho sempre muito curioso isso. Eu acho que existe como a nossa mente funciona, e aqui eu penso numa mente de uma pessoa normal. Não na mente de um assassino em série, mas também não a mente de uma princesa da Disney, tá? Uma mente de uma pessoa normal, que tem pensamentos intrusivos, que às vezes pensa coisas feias na cabeça, que vê uma pessoa que ela não gosta chegando num lugar, atravessando a rua, vindo na sua direção e pensa, putz, lá vem aquela vaca. Esse tipo de mente. Aí a gente tem uma segunda mente, que é a mente que a gente gostaria de ter, que é aquela mente que não até pensou, ai, que ruim que ela tá vindo, mas não chamou ela de vaca, ou que gostaria de ter sentimentos mais positivos com relação a essa pessoa. E tem uma terceira mente, que eu acho que é a mente que é comumente retratada nos livros pra apresentar protagonistas, que é um pouquinho mais, assim, que é uma pessoa doce, que só tem pensamentos bons, todos os pensamentos ruins são contra ela mesma e não contra outras pessoas, sabe? Aquela coisa mais soft, o príncipe, a princesa, o bonzinho, a boazinha. Esse aqui, ele tá no nível pessoas normais, só que gay biscoiteiro. E por causa das coisas que aconteceram com ele na vida dele, ele vive em modo ataque, modo defesa pra atacar. Ou, aliás, atacar pra defender. E ele vai trabalhar esse aspecto familiar. Mas eu acho que a coisa que talvez eu mais tenha gostado desse livro é ver que aos poucos o personagem principal, ele percebe que existe um mal. Ai, que sono, me acordei às 6:30 da manhã hoje. Existe um mal que a sociedade fez com ele. Existe um mal que a família fez com ele. E existe um certo mal que ele faz com ele mesmo porque ele prioriza certas coisas ao invés das coisas que ele realmente precisa que sejam importantes com ele. É pra ele, que às vezes ele não consegue perceber o quanto uma conexão mais emocional pode ser mais importante do que só ser biscoiteiro. E que o amor, e que a compreensão, e principalmente às vezes o conceito de família, né, às vezes pode vir de lugares que a gente não estava esperando, que a mudança pode acontecer também através de pontos que a gente não estava esperando. E eu acho que o Felipe conduziu isso ao longo do caminho de uma forma interessante aqui pra gente ver esse personagem desabrochando um pouco. Teve uma coisa só que eu não gostei desse livro, tá? Eu achei a parte dos amigos meio, assim, estranha, porque eu interpretei, não sei se essa é a interpretação correta, interpretei que eles ficam com essa preocupação com ele porque eles talvez percebam um pouco dessa forma que ele tá conduzindo a vida dele, e aí isso gera neles uma preocupação, não sei. Mas eu achei meio estranho eles ficarem ligando pra ele, tentando cobrar ele o tempo inteiro, afinal de contas eles tinham ido pra uma viagem maravilhosa, muito legal, e eles deviam estar aproveitando essa viagem, sabe? E é isso, sei lá. E eu acho que não fez necessariamente uma grande diferença pra história em si. Eu acho que se tivesse chegado no final e eles só tivessem ficado sabendo de tudo, como tudo aconteceu, e tipo, ter ficado
ter sido uma grande revelação de, nossa, realmente, porque eles acham que ele ficou em casa, que ele não foi pra essa viagem deles, porque ele queria transar com alguém, que seria o movimento esperado desse personagem, né? E não que ele tá realmente cuidando das crianças do irmão. Então, se tivesse só rolado, tipo, um big reveal no final com os amigos e todo mundo ter ficado chocado que realmente ele tava falando a verdade, eu acho que conseguiria ter tido o mesmo resultado final, não ter tido tanto desses momentos, assim, foco ficar 100% na relação dele com as crianças. E também, mas a relação dele com as crianças é problemática porque ele é irresponsável. Sim, ele é. Qualquer pessoa que nunca cuidou de uma criança, for deixada com 13 em idades diferentes, vai cometer algum tipo de responsabilidade. Tipo assim, é fatídico. Aqui, agora eu pergunto pra vocês, os pais dessa criança, que deixaram essas crianças com ele, sem que essas crianças sequer conhecessem ele, sem sequer eles achassem que ele era digno de fazer parte da vida dessas crianças antes, porque eles queriam transar, não são também irresponsáveis? Porque, não, mas é família. Pois é, mas a família não é aqui muito acolhedora, né? Porque botou o filho pra fora de casa. Que família é essa que a gente tá falando, exatamente? Então, irresponsabilidade por irresponsabilidade, todo mundo aqui sofreu alguma. Isso não sou eu dizendo que tá certo ele deixar as crianças sozinhas. Não, não é. Tem muitas coisas erradas nessa relação toda aqui pra esse ser especificamente o grande problema do livro. Então, é isso. Eu gostei da escrita do Felipe Fagundes, com certeza lerei algo novo dele se ele lançar. Galera, olha só, desculpa, eu peço perdão, sinto muito. Esse livro, um total de zero coisas pra mim. E assim, talvez não vá ser uma surpresa, né? Porque eu já não tinha amado, eu já não tinha curtido tanto Uma Vida Pequena, Pessoas Normais, que são os livros com os quais são relacionados perto de Cleópatra e Frankenstein. O que eu vou dizer pra vocês? A gente vai conhecer aqui a história da Cleo e do Frank. Eu achei que ia ter muito mais referências óbvias na história aos dois, a Cleópatra e Frankenstein. E a gente tem algumas... Na verdade, eles mencionam isso duas vezes. A primeira é quando eles se conhecem, que eles criam uma anedota, cada um dá um... Tipo, ela fala Cleo e ele Cleópatra, e ele fala Frank e ela Frankenstein. Depois eles se vestem com uma fantasia. Mas além disso, explícito assim na história, aí a gente pode fazer algumas leituras do que Cleópatra e Frankenstein, do que as personas de Cleópatra e Frankenstein significam nas suas respectivas histórias aí, e tirar conclusões de relações que esses personagens podem ter com a trajetória, o estilo, a visão desses dois personagens. A minha principal teoria é que, primeiramente, tem uma serra atrás. A gente vai ter que lidar com isso, porque essa serra tá funcionando tem uns 5 dias, 6 dias já, e ela só para de funcionar à noite. E eu quero aproveitar a iluminação do dia, então a gente vai ter que lidar com ela. Sinto muito a todos os envolvidos. O fato de ser Cleópatra é muito mais de como ela é vista do que necessariamente de atos. Já o Frank é o contrário. O Frank de Frankenstein é muito mais de atos do que de visão. Os outros não veem ele enquanto Frankenstein, mas as coisas que ele faz... Lembrando que Frankenstein não é o monstro, né? Frankenstein é o médico, Victor Frankenstein. Essa foi a interpretação que eu fiz. Esse é um livro de duas pessoas que vão se encontrar. Existe uma diferença de idade entre os dois. A Cleo tem 20 e poucos anos, o Frank tem o quê? 40? E ela é britânica e os dois vão se envolver de forma muito rápida. A Cleo quer ser uma artista, pintar. O Frank é publicitário. Coitado, só daí já dava pra saber que ele ia ser meio... Nunca encontrei um publicitário bem das ideias. Como é o nome daquela série? Mad Men? E aí os dois acabam vivendo uma tórrida relação de amor. E assim como as coisas começam, as coisas vão ficando ruins. Aí assim, sobre o andamento da história. O primeiro capítulo é o melhor capítulo do livro e é também um clickbait. Então a gente não tem uma continuidade da mesma apresentação. Porque cada capítulo que a gente pula e se passou um tempo, sabe? Já se passou. Do primeiro pro segundo, se não me engano, se passaram tipo 6 meses. Então você não vê eles efetivamente se apaixonando, a não ser a primeira vez que eles se encontram. Você não vê eles tomando decisões, vocês não vê a rotina deles, a gente não vê nada. A gente não vê as brigas, a gente não vê como a relação começa a ficar ruim, a gente não vê nada. A gente só vai pulando de um ponto pro outro. No meio disso, tem as costuras, que são capítulos de outros personagens. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra mim foi isso que salvou esse livro. Porque eu tenho... Primeiro, a Cleo tá na capa, mas ela é a personagem que a gente menos conhece nesse livro. Existe uma predileção aqui, Frank. E ela é uma personagem tão muito mais interessante do que ele, mas a autora optou por dar atenção ao Frank e a Cleo ficar jogada de lado. Na minha cabeça, existe uma teoria conceitual a respeito disso, exatamente porque na capa é como se fosse uma pintura dela, né? Então é como se ela fosse algo bonitinho que você coloca numa prateleira ou pintura numa parede e deixa lá. E aí talvez essa coisa vai te dar problemas. Mas não é sobre aquela pessoa, é sobre você. E aqui no caso é sobre o Frank. Ele é o protagonista da história, não é a Cleo. E aí a gente vai conhecendo outros personagens,
uma deles é a irmã do Frank, meia-irmã do Frank, o outro é um amigo dos dois em comum, que eles estão, é por causa que eles estão na mesma festa que eles acabam se conhecendo. O outro é um amigo da Claire, daí a gente tem uma outra mulher que vai trabalhar com o Frank. Eles são interessantes pra gente ver percepções das pessoas, mas é aquele tipo de livro onde, tirando o Santiago, que tá lidando com as suas situações, e talvez por isso ele seja o melhor personagem, todos os outros personagens são ferrados. Da cabeça, do dinheiro, da vida, todo mundo ferrado nesse livro. Inclusive os nossos dois protagonistas. A diferença é que essa é, apesar do age gaping aqui, né, age gaping de idade dos dois, não é isso que determina a relação de poder dos dois, é dinheiro. A Cleo não tem dinheiro, o Frank tem dinheiro, ele é capaz de dar um green card pra ela poder ficar, e é isso que estabelece a relação de poder deles. Então, com relação ao age gaping, não foi isso que isso não me incomoda, porque não é uma dinâmica que acaba tendo importância dentro da história. O que realmente importa é a diferença financeira, né, de status social dos dois aqui. E aí, assim, é um livro de personagens que não dialogam, que jogam seus problemas uns em cima dos outros, que culpam um ao outro pelas mazelas da vida, que a gente não vê as coisas acontecendo, a gente só fica sabendo que as coisas aconteceram depois. Mas se você quiser ser profundo e fazer todo um TCC desse livro, tenho certeza que você consegue encontrar nas entrelinhas muitas análises e muitas profundidades. Mas eu sinto que a história em si, enquanto texto escrito, assim, tipo a história dos dois, a relação de romance dos dois, ou de se apaixonar e se desapaixonar, ou do que eles decidem fazer com a vida deles, teve a profundidade de um pires, tá? E aí você precisa querer mergulhar nesse pires pra ver se você consegue cavocar as coisas ali. E eu também não sou nem um pouco fã de livros de personagens que só existem. Sabe, eles não vivem, eles só existem. Esses personagens, eles são assim, eles só existem. Eles ficam esperando que a vida resolva o problema deles, que a vida ou foda eles ou beneficie eles. Eles não estão necessariamente fazendo nada pra resolver os seus problemas, pra consertar suas coisas, pra ter um futuro melhor, pra ter um destino diferente. Eles só estão existindo, eles só estão flutuando nesse grande pires da vida. Eu sinto muito, esse não é o tipo de livro que funciona pra mim. Eu já tinha uma sensação, levando em consideração as comparações que eu já tinha visto, de Uma Vida Pequena, Pessoas Normais, foram ambos livros que eu tinha essa sensação, porque são livros de pessoas que têm esse perfil, e o fato dela ser também ligada com arte também é um aspecto que comumente aparece aí, e aí por ser também um aspecto que comumente aparece aí, espere alguns momentos-chave de tragédia, porque sempre tem que ter. Eu não detestei, mas assim, como eu falei, não fez nada por mim. E aí você vai me perguntar também, mas por que você botou esse livro aqui então? Porque eu queria tentar, entendeu? Eu tento. E aí não funciona, e aí cada vez mais eu valido a minha opinião e vou empilhando esses livros um em cima do outro. E aí cada vez eu tenho mais exemplos pra dar pra vocês. E aí, se você gostou de Pessoas Normais, se você gostou de Uma Vida Pequena, tá aqui uma recomendação pra você. Cleópatra e Frankenstein, porque assim como funciona contra, funciona a favor também. Eu leria outra coisa da Coco Mellors, mas eu acho que eu leria a sinopse primeiro pra ver se a vibe ia ser exatamente a mesma. Até da escrita dela, do fluxo da escrita dela, eu gostei, que foi a mesma sensação que eu tive com a Sally Rooney. Eu também gostei da Sally Rooney. Eu só não gostei da história mesmo. Essa coisa de ficar tipo, deixa a vida me levar. A vida leva eu, enquanto isso eu tô sendo fodida, muito fodida, e eu não resolvo nenhum problema. Eu só vou deixando a vida me levar. E aí eu tenho que ficar lendo sobre esses personagens, a deriva. Nossa, eu acho chatíssimo, tá? Desculpa. Eu sei que fez um puta de um sucesso esse livro, mas aqui nesse guichê, não. Aí a gente vai falar agora sobre Uma Mulher no Limiar do Tempo. Que eu não sei o que falar pra vocês desse livro, na verdade. Porque assim, esse livro ganhou um prêmiozaço aí. Agora eu não sei se foi um Hugo, um Lotus. Ganhou um prêmio aí, muito importante. E é um livro que vai falar sobre... É difícil explicar esse livro, porque ele tem interpretações. E aí... Bom, deixa eu explicar sobre o que é o livro. Vou tentar explicar sobre o que é o livro. A gente vai conhecer uma personagem aqui. Ela é tia de uma outra personagem. Ela vai acabar entrando numa briga com o namorado dessa sobrinha dela, que por acaso também é o cafetão dela, porque ela tá grávida. E aí, por causa dessa briga, ela é presa e internada numa instituição psiquiátrica, porque ela já teve um histórico. Já teve outros episódios e outras situações onde ela também foi internada. Então ela é internada. Aí a gente percebe que ela recebe, de tempos em tempos, uma visita de uma figura meio andrógena, assim, que diz ser do futuro. E aí essa personagem, enquanto tá ali recebendo esse tratamento nesse local, evolui, assim, ao longo do livro. É só um local que quer curar os ataques de raiva dela pra, tipo assim, técnicas de cirurgia pra remover partes que causam raiva, sabe? A gente vai de um tratamento psicológico pra possível lobotomia muito rapidamente.
não é lobotomia, mas tipo, ai, vamos desativar os sensores, as partes que fazem você ser agressiva e aí você não vai ter mais esses ataques. Porque essa é uma realidade onde as mulheres não são ouvidas de forma nenhuma, assim. Se você fala assim, me dá um remédio pra dor de cabeça porque eu tô sentindo dor de cabeça. O médico olha pra ti e fala, você não tem condições de se autodiagnosticar. Você, na verdade, tá aqui tentando me extorquir um remédio. Então você tem que ficar, tipo, parada na frente do médico sem falar nada. E aí, consequentemente, você não consegue nada também. Porque tudo que você falar é usado contra você. Então, por exemplo, o fato dela argumentar que ela brigou com o cara porque o cara tava sendo um cuzão com a sobrinha dela. Aí a sobrinha dela acaba tomando o lado do cara, ela fica toda de errada. E aí a gente tem o histórico também das coisas que aconteceram com ela no passado e de como isso é algo constante aqui na história. Então, o presente, e ela também vai ter vislumbres do que seria esse futuro utópico. Eu acho que eu já falei pra vocês, não sei se entendi o livro. Isso é sempre complexo. E não é que a história seja complexa necessariamente. Ela tem interpretações, tá, gente? É aquela história que você termina e você pode ter diferentes interpretações sobre o que realmente aconteceu. Estava a personagem de verdade tendo essas visões e essas interações com o futuro? Ou ela só tem um quadro de, sei lá, esquizofrenia? Tudo isso aconteceu de verdade e o ato que ela comete no final desse livro, a decisão que ela toma no final desse livro, que desencadeia um acontecimento, ele é esse acontecimento que faz o futuro existir, o futuro que ela vivenciou existir, ou foi esse ato dela que faz o futuro não existir? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, você termina o livro e você fica, tá, mas o que foi que eu acabei de ler? Porque eu não sei se isso aqui que eu tô lendo, eu tô tentando ajustar vocês pra poder me recostar. Eu preciso entender o que esse, sabe? Aconteceu, não aconteceu, a decisão que ela toma no final é o que valida o futuro, porque a gente sabe que o futuro, a gente sabe, ótimo. A gente tá falando de linha temporal. Ai, não consigo fazer um update que não tenha menos de 10 minutos e não consiga desviar do assunto, assim. Mas a gente tá falando de linha temporal, a gente sabe que tem momentos no tempo que são determinantes, fatos, decisões, acontecimentos históricos, que são determinantes pra como as coisas vão acontecer no futuro. O que as coisas vão significar. O que tá acontecendo de verdade. Então é nesse sentido que eu gostaria de me expressar. Esse acontecimento que acontece, esse evento que acontece ao redor da protagonista no final do livro, é o que vai proporcionar, é o gatilho, o ponto zero, o efeito, tem um nome, né? Como é que é o nome? Epicentro. É o epicentro do futuro? Ou é a destruição daquele futuro que ela viu? Ou nada disso aconteceu e ela só tava tendo um episódio? Ela realmente precisava estar ali naquele local. É isso, você termina o livro, você tem que estabelecer uma teoria e acreditar nela. Só que aí você fala também, tá, mas e aí? Por que você disse que você não entendeu o livro se você consegue chegar no final e ter 3 teorias sobre o livro? Porque eu não sei se existiam pistas no livro sobre qual é a resposta certa e eu não peguei, entendeu? E eu não vou voltar pra reler o livro pra formular uma teoria, porque eu sei que vários livros são exatamente sobre você pensar sobre o que é o final, porque ficaram várias coisas ao longo do caminho. Um recente que eu li, recente não, né, já tem um ano que eu li, foi o Nós Nos Espalhamos, do Ian e a Ayn Rand. Aquele livro dá pra você ter 5 percepções do que realmente aconteceu. E não é necessário, e o autor não necessariamente valida nenhuma delas no texto. Eu sei disso porque eu li esse livro de livro viajante. Eu li, outras 4 pessoas leram e a gente discutiu e nenhum de nós conseguia bater 100% de martelo. Existiam teorias melhores e teorias piores a respeito do assunto. Então, é nesse sentido que às vezes eu paro e penso, será que eu entendi o que o livro quis dizer? E a porra da série, ela continua, né? Aí, o que eu achei sobre a história em si? Eu gostaria de ter ficado um pouco mais impactada com o livro, mas eu não consegui ficar tão impactada, porque o livro tem uma temática que ela é, assim, um hit or miss comigo, ou um acertar e errar comigo, muito fácil, que é maternidade. E aí teve outras coisas também, que é o seguinte. A autora apresenta o futuro enquanto uma utopia. Mas eu não sei se eu concordei que era uma utopia. E eu não sei se era pra eu concordar que era uma utopia. Sei lá, não sei se eu tô fazendo nenhum sentido. E talvez isso faça parte dessa aura que a gente tem que ficar refletindo. Porque as coisas que ela fica mais chocada e que ela gasta mais tempo trabalhando ao redor são coisas que têm a ver com maternidade. Ela inclusive explora aqui um conceito que eu já tinha visto em outros livros, inclusive tem um da série, o segundo da série Xenogênese, da Octavia Butler, fala sobre isso, e Terra das Mulheres também fala sobre isso. Que é a partir do momento em que a mãe dá à luz, a criança não pertence à mãe, a criança pertence à comunidade. Então todo mundo pode criar aquela criança. A criança não é uma posse dos pais, não é uma posse da mãe. E ela apresenta esse conceito aqui, onde um homem pode estar amamentando uma criança, e isso deixa a protagonista chocada
chocada. E aí tem todo um discurso no livro sobre o quanto esse é um momento de conexão da mãe com o bebê e que é um desaforo de ter sido tirado das mães e não sei o que lá. E eu fiquei pensando assim, tá, mas o que tá acontecendo aqui? Tá propagando o discurso, tá seguindo uma continuidade do discurso de que as mulheres não têm tantas opiniões, mas isso não tem voz, poder de decisão, que é uma coisa que tá acontecendo no mundo atual. E aí se perde essa conexão que é algo exclusivo da mãe com o filho, mas não é interessante pensar que isso oportuniza que a mãe ou que as mulheres possam dividir esse trabalho com os pais, mas aqui a gente tá falando de um universo onde isso não é relevante, porque as crianças não são responsabilidade só da mãe, elas são responsabilidade da comunidade. Então teve vários momentos da história que eu sinto que eu não entendi a mensagem. Ou se tinha uma mensagem ali que era pra eu ter batido o martelo nela, ou se era só pra eu ficar com aquilo na minha cabeça e pensar o que eu acho sobre as coisas. Às vezes eu penso que é isso, que é sobre as minhas percepções, mas eu achei muito curioso chamar esse futuro de utopia, porque eu não sei se é uma utopia não, galera. Sem saber o que fazer, o que pensar sobre essa história. Mas definitivamente, uma coisa que eu posso dizer pra vocês com certeza é que enquanto eu estava lendo, eu não estava me sentindo empolgada pela história. Enquanto eu estava lendo, eu não estava sentindo que eu tava tipo, nossa, esse livro é muito legal, olha a quantidade de teorias, porque estão acontecendo muitas coisas na história. Você tá vendo o andamento, tem coisas que são desesperadoras, você vê a personagem no presente, lidando com as coisas, é desesperador. Mas o pacing da história não foi interessante pra mim. Se tinha uma coisa que a autora... Se tinha uma mensagem só que a autora queria que eu trouxesse do livro, ao invés dessa confusão mental de você ter que decidir o que você vai interpretar, que eu também acho legal. Mas acho que o que me deixa mais insegura sobre essa leitura é que não foi uma leitura que eu gostei de fazer. Foi uma leitura que eu aprecio ela mais depois que eu termino e paro pra pensar nela do que enquanto eu tava fazendo. E isso às vezes é um sentimento estranho. Bora falar sobre o último livro deste vídeo, que é Empire of Silence, do Christopher não sei, esse cara aí. Vamos lá. Esse livro é uma série de vários livros, que eu não sei nem quantos são, 4, 5, por aí. Eu sempre via ele por aí, ele inclusive tava lá no meu para ler do Goodreads, e eu sempre fui postergando, porque assim, uma série longa e poucas pessoas falando sobre em tempo real, assim, pra dar aquela motivada. Tô borrada? O que tá acontecendo? Vamos ver. Não tô borrada, é só sombra mesmo. Parece que eu tô toda borrada no vídeo. Nesse livro a gente vai conhecer o Hadrian Marlowe. Eu acho que é isso. Ele é um herói, mais ou menos. Esse livro vai funcionar no formato de O Nome do Vento, no formato de A Canção de Sangue, no formato de Império do Vampiro. Que formato é esse? O formato onde a gente tem uma pessoa, por enquanto sempre homens nesse formato aí, que viveu uma vida bastante inventiva, que pode ter uma dúbia visão, dependendo de quem tá contando a história, e que resolve contar a história pra gente, do que aconteceu na sua vida. Aqui começa essa história com ele falando que ele foi responsável por praticamente uma extinção aqui de uma espécie, que ele comeu um sol aí, Sun Eater, que é o nome da série, e isso matou bilhões de pessoas aqui, e que ele é referenciado por uns enquanto herói, por outros nem tanto. E aí a gente volta no tempo pra quando esse cara ainda tá vivendo a vidinha dele, no começo de tudo. E aí entra uma coisa muito específica sobre esse livro. Ele é lento, tá? Ele é lento. Lento. Porque dá a entender aqui que ele viveu um tempo muito grande. A gente não viu nem notícia disso ainda. Tipo assim, ele tá se preparando aqui pra... Eu espero que essa série não vai deixar pra mostrar essas coisas que a gente sabe que ele vai fazer só no último livro. Que a gente vê essas coisas acontecendo antes e que tenham um propósito, um motivo, um pós, sabe? Um porquê essa história sendo contada pra gente, o que efetivamente está acontecendo. Essa é uma história de fantasia, mas ela também é uma história de ficção científica. Por quê? Porque o cenário aqui é uma galáxia. Fundação, num cenário Duna, que existe uma sociedade que tá viajando no espaço, existem diversos planetas, cada um desses planetas tem pessoas governando, existem outras raças, existem conflitos intergalácticos, existe governos aqui e a quem se responde e tal, mas é uma viagem. Tá? E quando você vai de um lugar pro outro, tem aquele sono criogênico, que a gente chama, né? Sem envelhecer, e aí você vai chegar num outro lugar, daí você passou um monte de tempo, mas para as outras pessoas, mas pra você não se passou tempo nenhum, porque pra ir de um planeta, às vezes, pro outro, demora, sei lá, 30 anos. Então, tem essas coisas acontecendo aqui na história. Quando
nosso protagonista aqui, ele começa esse livro descobrindo que ele vai ser meio que deserdado pelo pai dele. Não necessariamente deserdado, mas ele seria o herdeiro do pai dele, que é um duque. Aqui? Acho que é um duque. Só que, na verdade, o pai dele meio que quer dar isso pro irmão dele. Então, resolve meio que negociar ele ali pra outra situação, mas ele não concorda. Daí ele meio que bola um plano pra ele sair dali e viver a vida que ele quer viver. Só que aí coisas acontecem e eu gostei bastante do livro. Eu achei bem interessante. Mas é muito importante o leitor ter em mente de que vai ser um livro lento, em que é sobre parte da história, apesar dela ter várias coisas de política e de você entender o background, como as coisas estão funcionando aqui, é uma história que você precisa gostar de passar tempo com esses personagens, porque você vai passar tempo com esses personagens. Tá? Então, assim, quando eu li O Nome do Vento, eu obviamente gostei de passar tempo com o Kvold, tanto que eu nomeei um gato Kvold, que tá aqui do meu lado, inclusive. Quando eu li Império de Vampiro, eu não gostei de passar tempo com o personagem de Império de Vampiro. A Canção de Sangue eu gostei também, mas é por motivos diferentes, que é o seguinte. Eu acho que quando você tem um personagem que ele já nos conta antecipadamente que ele vai sobreviver a muitas coisas, de que, especialmente, que ele tá vivo no momento que ele tá contando a história, e quando ele começa a contar essa história, você sabe que ele sobreviveu. Então, existe uma necessidade aqui, um peso grande na escrita do autor, nas artimanhas que ele vai construir dentro da narrativa, em como ele vai contar essa história, para que a gente se esqueça que esse personagem tá vivo. E às vezes você não precisa esquecer que ele tá vivo, mas você precisa se apegar nele o suficiente que ver ele sofrer vai te causar alguma emoção. Eu acho que o Patrick Rothfuss faz isso muito bem em O Nome do Vento. O Kvold consegue, sim, vender muito bem pra gente essa ideia. Ele é um personagem carismático, ele passa por coisas horríveis e a gente vai aos poucos se apaixonando por esse personagem. Então, mesmo que saiba que ele tá vivo e bem 30 anos depois, quando ele tá ali, criança, apanhando, tratado, espancado, você tá sentindo por ele. Você fica com raiva da pessoa que tá fazendo isso, você sente angústia pelo personagem, você até teme pelo personagem. E é nesse sentido que eu digo que você se esquece que ele tá vivo. Porque você teme das consequências do que está acontecendo com aquele personagem. Quando eu li A Canção do Sangue, do Anthony Doerr, que inclusive me falta terminar o último livro, mas eu vou ter que voltar e ler tudo de novo, eu acho, porque eu já não me lembro mais o suficiente pra terminar essa série como se nada tivesse acontecido. Aquele protagonista, ele não tava muito preocupado em dizer pra gente feitos, em falar pra gente coisas que ele tinha feito, em criar expectativas. Ele simplesmente falou assim, pô, eu sou um fudido, eu sobrevivi um monte de coisa, e caso você queira saber o que aconteceu com a minha vida, toma aí um vislumbre. Então ele não cria expectativas, assim, tanto sobre os feitos dele, por assim dizer. Em Império do Vampiro, você tem um personagem que, pelo menos pra mim, não foi nem um pouco carismático. O Jay Kristoff não conseguiu desdobrar. Tem várias cenas épicas de luta e de batalha e de não sei o que, mas a sensação de, nossa, mas esse personagem, é claro que ele vai se safar, tava sempre na minha cabeça. Então, tem aquelas cenas extensas de páginas e páginas de batalhas, onde parece que o personagem tá morrendo a cada segundo, e eu só, tipo assim, tá, mas eu sei que ele tá vivo. Mais jovem é mais fácil de você se apegar, mas o personagem precisa ter carisma. E pra mim, aquele personagem de Império do Vampiro não teve carisma. O de A Canção do Sangue é um personagem que ele é, tipo assim, ai, foda-se, eu não quero que ninguém goste, eu não preciso que você goste de mim, leitor. E isso por si só já gera um interesse, uma curiosidade. Aqui, em Império do Silêncio, ou Empire of Silence, tem um personagem que você tá vendo a história do ponto de vista dele e ele mostra as suas fraquezas. Então, quando ele percebe o que o pai tá fazendo, ele fica tipo, gente, como assim ele vai me deserdar? O que tá acontecendo, sabe? Então, por mais que você comece o livro com ele te dizendo, pô, olha tudo que eu fiz, olha como eu sou foda, olha, as pessoas me veem como um herói. Porque nem é nesse tom de, tipo, se vangloriando que ele começa o livro, né? Ele tem muita consciência sobre o fato de que ele acabou sendo responsável pela morte de bilhões de pessoas. Então, a sensação que eu tive é que meio que o personagem te dá liberdade pra você julgar ele, se você quiser. E isso automaticamente já torna o personagem um pouco mais empático. Ou a gente, enquanto leitor, mais empático com o personagem. Então, aqui, eu acho que o Christopher, sei lá qual é o sobrenome dele, conseguiu fazer um bom trabalho com isso. E aí a parte das culturas e de conhecer os estilos de coisas diferentes, de como cada planeta foi colonizado e
como funcionam as coisas em cada planeta e as regras. Esse é um livro também meio de gladiador, mas é bem pouca coisa a respeito disso. Tem um coliseu aqui, onde rolam essas batalhas. O nosso personagem passa por lá um tempinho, mas depois a gente já muda esse cenário. Eu achei que ia ser mais, até porque as capas são sempre ele meio que... Na verdade, tem duas capas. Tem uma com ele com uma armadura, assim, meio de astronauta, né? De que, tipo, tá navegando no espaço e tal. E a outra é ele meio vestido de gladiador. Então eu achei que ia ser mais essa parte, mas na verdade não. Ele fica bem pouco tempo lá. E o que mais que eu posso dizer pra você sobre esse livro? Eu achei bem interessante, mas esse livro é como se fosse o primeiro capítulo da vida dele, né? E saber que é uma série longa, sem saber exatamente o quão dinâmico o autor vai ser daqui pra frente ao contar a história, levando em consideração que ele já deu um spoiler, por assim dizer, de qual vai ser um dos grandes eventos, ou dois dos grandes eventos da vida desse personagem, me deixa meio assim, porque eu não sei se ele guardou surpresas. E é o não saber que ele guardou surpresas que me preocupa. Lá em O Nome do Vento, a gente não sabe exatamente como que Volt chegou lá, na posição em que ele tá, o que ele aconteceu, se ele conseguiu direito todas as coisas que ele queria, né, o que mudou a cabeça dele. E aqui não necessariamente... Em Empire of Silence, ele não cria dúvida do porquê do personagem estar daquele jeito. É meio que vamos recapitular o que aconteceu até o momento em que eu estou aqui contando essa história pra vocês. Então são abordagens diferentes. Mas é muito fácil perceber por que esse livro foi recomendado junto com O Nome do Vento. Com esse livro a gente encerra esse vídeo, né? A gente chega ao final das leituras que eu precisava fazer, que foram muito mais do que eu achei que eu faria. Eu me sabotei. Eu achei que eu queria selecionar 4 livros pra esse vídeo. Eu acabei lendo 7, porque Tigana foi dividido em 2. Então não sei o que eu tava fazendo com a minha vida. Deve ter ficado muito longo, mas enfim, estamos aqui pra isso. Vamos recapitular porque eu li cada livro baseado em cada indicação e ver no que se baseou de verdade essa indicação, se ela bate. Quais são as minhas considerações sobre essas indicações. O primeiro livro que eu li pra esse vídeo foi Page Boy, que foi recomendado por causa de Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Essa é uma história de uma celebridade que também, de certa forma, cresceu aí no mundo da mídia, se desenvolveu e precisou passar por muitas coisas. A história da Jeanette McCurdy é muito diferente da história do Elliot Page. São coisas diferentes. Uma era abuso materno e da indústria, o outro era uma questão dele se entender, mas ambos vêm da mídia e, portanto, acaba sendo livros que fazem sentido serem indicados juntos. A segunda leitura que eu fiz pra esse vídeo foi Tigana. Tigana foi indicada por causa de Um Estranho Sonhador. Esse livro aqui no Brasil foi dividido em 2 partes, como eu já falei pra vocês, então eu acabei lendo 2 livros, Tigana 1 e Tigana 2, mas na verdade eu li um livro só, mas eu li em português, então marquei os 2 livros como li, né? Porque a gente é assim. Esse livro foi recomendado por Um Estranho Sonhador porque os dois compartilham um plot, que é uma cidade com um nome esquecido. A partir da leitura de Tigana, eu já percebi o que tava puxando, né? Que é uma coisa talvez óbvia, que são palavras-chave. Cidade com nome esquecido, quantos livros com cidade do nome esquecido temos? Então, Tigana automaticamente entra aqui. Eu imagino que tenham outros livros também que tenham cidades com nomes esquecidos aí. E talvez outra coisa, né, que os 2 livros compartilhem é que é a busca de um grupo de personagens por retomar a sua história e as suas origens. Eu gostei de fazer essa leitura porque foi uma leitura que eu tava postergando há bastante tempo. É um livro de fantasia já antigo aí, que é super referenciado. Eu gostaria de ter gostado mais de Tigana, mas é um livro que pra mim várias coisas já estão um pouco datadas, mas tem algumas coisas que parece que precisavam de um pouco mais de impacto e acabaram não tendo ao longo da história. Aí eu falei Gay de Família, né? Acho que foi o próximo livro que eu falei, foi Gay de Família. Esse livro foi indicado tanto pra Casa do Marcerulho quanto pra Nada Pra Ver Aqui. Aqui, a questão são as crianças, tá? É um livro sobre crianças e aí existe esse link. Gay de Família tem alguma coisa a ver com a Casa do Marcerulho? Não, não tem nada a ver com a Casa do Marcerulho, tá? Vamos proteger as crianças, mas não tem nada a ver com a Casa do Marcerulho. A gente tem um personagem LGBTQ lá? Temos. A gente tem um personagem LGBTQ em Gay de Família? Temos. Mas os dois são completamente diferentes. Crianças e atrelados a um personagem LGBT nos levam à Casa do Marcerulho. Nada Pra Ver Aqui, eu acho que é mais sobre a honestidade do ponto de vista do protagonista que tá nos contando essa história. Porque a protagonista de Nada Pra Ver Aqui, ela é bastante crua nas impressões que ela passa pra gente. É realmente estar na mente de um personagem o tempo inteiro, na mente de uma pessoa que tá tendo muitos pensamentos, e esses pensamentos são invasivos e nem sempre eles vão ser bons pensamentos, assim como o meu foco aparentemente não é um bom foco. Gente, essa câmera me tira do sério às vezes. Então, assim, são coisas diferentes. Eu não acho que a temática seja compartilhada. E eu acho que quando a gente tá procurando... Eu não sei se a gente procura necessariamente... Ah, não, eu gosto de ler livros que tenham esse formato de ponto de vista sem a história necessariamente importar ou ter alguma semelhança com algo que você gosta. Então, apesar dele bater com coisas dos 2 livros, são coisas que eu acho muito superficiais, assim. Eu não diria que... Eu gostei de Gay de Família, mas eu não acho que seria uma boa recomendação em paralelo com os livros ao qual ele foi colocado enquanto similar.
Próxima leitura foi Uma Mulher no Limiar do Tempo. Tá em paralelo com Eu Que Nunca Conheci os Homens. É muito subjetivo isso, porque falar sobre o impacto do homem, sobre a decisão da mulher em Uma Mulher no Limiar do Tempo faz bastante sentido, mas falar sobre o impacto da decisão do homem em Eu Que Nunca Conheci os Homens, sendo que é um livro de Eu Que Nunca Conheci os Homens, não sei, não me desce muito bem esse paralelo de recomendação. E eu não acho necessariamente que, além do aspecto, este é um livro feminista que vai falar sobre como as mulheres sobrevivem, sobre o impacto dos homens, sobre como... Mas aí a gente pega um balaio desse tamanho e enche de livro feminista, porque essa nomenclatura, ela foi se esvaziando, parece, ao longo do tempo, sabe? E agora parece até estranho você falar, esse é um livro feminista. Tipo assim, com foco em quê? Voltado pra quem? Com que propósito, sabe? Então, chega a ser até meio estranho. Então, olhando por essa ótica, talvez a gente possa dizer que essas histórias se referenciam porque ambas são distopias com foco em mulheres? Talvez podemos deixar assim. Aí a gente entra no grande elefante da sala chamado Cleópatra e Frankenstein. Esse livro foi colocado enquanto similar a Amanhã, Amanhã e ainda Outro Amanhã. E eu não consegui pensar em absolutamente nenhum motivo para justificar essa indicação. A gente já sabe que essas indicações são baseadas em palavras-chave da sinopse. Então, provavelmente, na sinopse de ambos os livros tem alguma coisa semelhante. Vamos ler a sinopse e vamos ver o que diz na sinopse pra ver se é realmente alguma coisa semelhante ou se é loucura, loucura, loucura. Cleópatra. Vamos ler. Cleo, uma pintora inglesa de 24 anos, ainda está tentando encontrar seu lugar na intensa Nova York, quando alguns meses antes de seu visto de estudante vencer, conhece Frank, 20 anos mais velho, o publicitário... Será que é por causa da diferença de 20 anos entre um acontecimento e outro? Mas daí é puxado, hein? O publicitário Frank tem uma vida repleta de todos os excessos que faltam à de Cleo. Ele oferece a ela uma chance de ser feliz, liberdade para pintar e a oportunidade de conquistar o visto permanente. Ela proporciona a Frank uma vida regada de beleza e arte, e a esperança de ser uma razão para que ele coloque fim às bebedeiras. Pra começar, que essa sinopse já tá mentindo, tá? Mas o casamento por impulso muda a vida deles de forma irreversível, assim como daqueles que estão próximos a eles, de uma maneira absolutamente imprevisível. Cada capítulo explora a vida de Cleo e Frank de um elenco inesquecível de amigos e familiares mais próximos. Cleópatra e Frankenstein é um romance de estreia, surpreendente, dolorosamente factível sobre as decisões espontâneas que mudam a nossa vida e aqueles relacionamentos imperfeitos nascidos em noites tão perfeitas quanto inesperadas. É tudo muito subjetivo, tudo muito subjetivo. Aí é sobre pessoas que se encontram, é sobre relacionamentos imperfeitos, mas isso não é fator pra recomendar enquanto similar, tá? Então, sinto muito, mas esse eu acho que de todos é o que menos teve coerência dessas recomendações. E aí a gente chega no final, então, que foi Empire of Silence, que eu acredito tenha sido recomendado enquanto um similar ao Nome do Vento por causa do formato da história, que, como eu já falei pra vocês, então, compartilha, né, o mesmo formato tanto de O Nome do Vento, cada um dentro da sua história e com as suas particularidades, conforme eu já comentei. Não tem nenhum livro aqui que eu tenha, digamos assim, me arrependido de ler ou que eu gostaria de não ter lido. Todos esses livros eu acho que eu ia chegar neles de alguma forma, mas se eu pudesse apontar talvez as recomendações mais certeiras nesse aspecto, eu acho que seria Empire of Silence e talvez Tigana. Acho que seria os de fantasia, mesmo que eu tenha a sensação que, a não ser que você seja um leitor de fantasia que goste de fantasia adulta mais contemplativa, você sair de Um Estranho Sonhador pra pegar Tigana não é funcional, entendeu? Porque Estranho Sonhador é uma história bem mais popzinha, assim. Tem um romancezinho, tem os personagens mais jovens. Tigana tem toda uma outra abordagem e tal. Então, é mais pelo estilo da história. E as outras leituras também foram legais. Mas eu achei curioso observar de onde é que vem essa semelhança e como é que a plataforma acaba recomendando esses livros pra gente. E às vezes o quanto a gente dá ênfase em um aspecto e esse aspecto acaba sendo o que faz a recomendação vir. Então pensa muito assim também, né? Eu quero um livro, deixa eu pegar um livro que esteja aqui perto de mim. Eu quero um livro tipo, sei lá, Mike Seth. Mas que aspecto de Mike Seth, sabe? Porque pode ser muitos aspectos diferentes. E o que a plataforma vai te recomendar vai ser baseado no que tá escrito ali, enquanto os dados daquele livro. Eu não sei se ele considera também os comentários, né, as resenhas, ou se considera também, tipo assim, muitas pessoas que leram esse livro também e tiveram impressões semelhantes. Eu tenho a sensação que não. Eu tenho a sensação que é bem baseado na sinopse mesmo. Então tem essa diferença. Eu acho que o Goodreads cruza alguns outros dados. Eu não fiz ainda um do Goodreads, talvez eu faça. Então é isso. Esse foi o resultado final. Eu gostei das leituras que eu fiz. Podia ter feito menos leituras, acho que eu me esforcei demais.
mas fiquei feliz de ter tirado alguns livros aqui da minha TBR. E eu quero saber aqui nos comentários se você já fez essa experiência de pegar uma recomendação através da sua ferramenta e se ela funcionou pra você. Tá bom? Aproveita então para se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, deixar o seu joinha para me ajudar com a divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!